comecei a andar com 10 meses de idade e tive a polio com 11 meses. Então eu tenho essa experiência de andar um pouquinho. E depois eu voltei a andar, isso com um aparelho ortopédico e tal, aos 6 anos de idade. Aliás, eu lembro do dia que eu comecei a reandar, vamos dizer assim. Eu lembro que eu estava no terraço de casa, na época tinha essa coisa de chamar o quintal e alguma parte de terraço, né? Não ouço mais isso. E eu estava com meu pai, comecei a andar com ele me ajudando. E às vezes eu tenho dúvida se eu lembro mesmo, se é a minha imaginação, mas eu lembro. E eu andei até vários anos, assim, com pouca, inclusive sem muletas, com aparelho ortopédico e sem muletas. E foi justamente depois das cirurgias que eu passei a usar muletas. Né? E faz coisa de 3 anos que eu passei a usar cadeira de rodas mesmo, definitivamente, por opção. Né? Não menos por necessidade, mais por opção de usar a cadeira mesmo. Mas eu andei a grande parte da minha vida com aparelho ortopédico e muletas. Primeiro as muletas axilares, depois muletas canadenses. E o que eu gosto de dizer é que muito disso eu mesmo que decidi. Por exemplo, eu usava aparelho ortopédico com cinto pélvico. E eu mesmo tirei o cinto e passei a usar o aparelho sem o cinto. Eu usava o aparelho ortopédico também com trava nos joelhos, com as pernas duras, assim, né? E tanto é que eu pulava com as muletas, né? Apoiava a muleta e dava um pulinho, né? E eu mesmo tirei as travas e passei a dobrar o joelho e andar. Né? Então, eu acho interessante isso, porque eu achava que podia e fazia aquilo. Né? E, por exemplo, os médicos diziam que eu não podia andar com muletas canadenses. E eu mesmo resolvi usar e usei, e fiquei muitos anos usando. Eu sempre achei que poderia ser um tipo de conselheiro para as pessoas. Né? Aliás, você sabe essa coisa, tem um aparelho ortopédico com a bota, tudo num só equipamento, né? Num só elemento. E eu passei a usar palmilhas e sapatos comuns que eu comprava nas lojas. Né? Isso já há muitos anos, quando pouquíssima gente fazia isso. E as pessoas que usavam o mesmo equipamento que eu falavam, nossa, você não usa bota ortopédica, como é que você consegue usar o aparelho? O sapato comum, né? Tênis e outros sapatos. E eu me sinto orgulhoso disso, que muita gente passou a usar tênis e coisas assim por influência minha. Né? Acho muito bom. E até hoje, quando eu vejo alguém usando um aparelho ortopédico com bota ortopédica, eu falo, olha, você tem mesmo que usar isso? Olha, dá para fazer de tal jeito e tal. Porque eu não me conformo de as pessoas não procurarem mais coisas mais agradáveis, até mais estéticas, interessantes de serem usadas. Moro em São Caetano, mais perto ali tem em Santo André, dava para ir com a cadeira, o Sesc Santo André. E tem uma historinha interessante, né? Porque foi um Sesc que na época tinha sido recém-inaugurado, e o Sesc tem essa coisa toda da acessibilidade e tal, né? Mas na piscina infantil, para chegar na piscina infantil, não tinha acessibilidade. Né? Então eu escrevi uma cartinha dizendo que eu ia com a minha filha e tal, e não tinha acessibilidade para chegar até a piscina infantil. Mas não disse que outras coisas bem sucintamente. Né? E aí, muito rapidamente, a direção do Sesc me respondeu numa outra carta, dizendo que não havia sido pensado a acessibilidade na piscina infantil, porque se pensou que o pai e a mãe levavam a criança com deficiência até a piscina. Aí eu respondi, mas olha, o pai é que é deficiente. Né? Aí você já vê como existe a coisa até de um preconceito de paternidade da pessoa com deficiência ser pai ou mãe. Mas aí rapidamente já fizeram uma rampinha para eu poder chegar na piscina infantil com a Cecília. E o BPC, o benefício de prestação continuada. Eu acho que é um benefício, é uma questão que às vezes alguns até consideram polêmica, por ser um benefício que confere uma ajuda de custo, né,
uma remuneração, uma renda em dinheiro para as pessoas com deficiência, mas é de qualquer forma alguma coisa que contribui para que essas pessoas tenham um mínimo de possibilidade de qualidade de vida melhor e de uma inserção no contexto familiar de uma maneira mais positiva e mais assertiva, né? Então considero que esse é um ganho muito interessante, né? E que, principalmente porque atinge os setores mais empobrecidos da sociedade brasileira. Eu tenho amigos ou parentes, né, que na minha idade já estão pensando em se aposentar, em não sei o quê. Eu falo, não, eu quero mais trabalho. O que eu quero é trabalhar, né? E esse é o meu trabalho, né? Essa mescla de trabalho e militância, né, que me traz muita alegria, né? Me traz muito entusiasmo, né?